Então, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, a esses mesmos que não tinham entendido a primeira multiplicação, nem a segunda, que não tinham entendido nada do que Jesus dissera sobre o fermento de Herodes, que tinha uma dificuldade cognitiva extraordinária, mas Jesus pergunta a eles. Isso que eu acho extraordinário. Sabendo que esses caras são assim, Jesus pergunta a eles. É praticamente irônico. Chegaria a ser quase sarcástico. Se a pergunta não fosse sincera, não fosse de Jesus, depois de todos esses episódios acumulados, a gente iria dizer que era puro sarcasmo e picardia e ironia. Perguntar para esses caras aqui, que estavam com um problema de fermento e pão, que não entendiam nada, sutileza nenhuma, e perguntar uma coisa dessa a eles: quem diz o povo ser o filho do homem? Já que vocês estão aí andando para lá e para cá, eles prestam atenção em muita coisa, só não prestam atenção em mim. Só não pensam, não consideram, não refletem, não lembram, não juntam duas, não fazem síntese, não fazem sinapses cerebrais, não compreendem nada. Eles só receberam um pouquinho de luz, mas ainda veem os homens como árvores. Então, o que essas árvores ambulantes dizem a meu respeito? Falem para mim, do ponto de vista do olhar de vocês. Aí eles responderam. Eu acho interessante. Aí eles responderam. Uns dizem que tu és João Batista, que tinha acabado de ser decapitado. Nesse caso, a implicação doutrinária seria que João Batista, morto, ocupou um espaço, uma divisão de natureza ubíqua no ser de Jesus. Jesus dividia seu corpo, sua personalidade, no mínimo com a persona de João, se não com o espírito de João. Era uma espécie de dueto messiânico, o precursor do Messias e o Messias, juntos numa fusão. Tinha gente no meio do povo desenvolvendo essa doutrina. E quando o povo começa a dar opinião, isso acaba virando doutrina. O povo começa a dar as opiniões mais malucas e isso vira doutrina. Então está aqui a primeira alternativa doutrinária. Aí outros dizem que tu és Elias. Aí já é pura reencarnação seletiva. Como Elias foi um grande reformador de Israel nos dias de de Acabe e de Jezabel, então, e Jesus chega precedido por João Batista e tudo que ele faz é antagônico ao templo, ao sacerdócio, às denominações religiosas, às torcidas organizadas, a tudo isso. Ele ensina outra coisa, ele diz o tempo todo, eu porém, não é mais assim, foi assim, mas não é, com vocês não será assim. Então alguns diziam, ele deve ser o Elias contemporâneo, que reencarnou. Elias reencarnou nesse homem de Nazaré, que está fazendo essas coisas. Aliás, alguns diziam, parece até com Eliseu, porque faz milagre dessa, faz até mais milagres do que Elias, mas Elias tinha um status. Então vamos associá-lo ao grande e maior status. Mas é uma doutrina reencarnacionista que está em questão aqui. Alguns dizem que tu és Elias. E outros também trazem uma outra doutrina reencarnacionista, que é a mesma, só vinculada a um outro personagem já morto há muitos séculos, que era o profeta Jeremias, morto há mais de 500 anos. E aí, o povo, que era quase todo de doutrina de natureza reencarnacionista, como praticamente
a maior parte da humanidade é reencarnacionista, o resto do povo diz que a resposta sobre quem tu és é reencarnacionista, porque eles dizem, sem nomear Elias, ou João Batista ou Jeremias, que tu és algum dos profetas reencarnados. Jesus ouviu aquilo, e se Jesus fosse evangélico, tinha começado na mesma hora uma guerra doutrinária, uma bronca salvadora, uma assertividade esmagadora, uma patrola de Deus passando, dizendo, que absurdo! Será que vocês não sabem que reencarnação não existe? Vocês podiam pelo menos ter dito isso que o povo diz, mas a gente não crê assim não, porque a gente não crê em reencarnação. Mas Jesus não deu a mínima. Como eu vejo que Jesus não dá a mínima para esses devaneios doutrinários que são tão variados quantas são as cabeças dos que concebem esses pensamentos. É uma variedade enorme. Eu conheço milhares de pessoas que pensam assim e que conversam comigo. Quando eu era jovem, eu me sentia quase na obrigação de fazer uma demonstração de conhecimento bíblico, demonstrando que a reencarnação não era um princípio de Jesus nem do Novo Testamento, nem tampouco foi do Velho Testamento, do povo de Israel, não era. Mas depois eu fui me tornando mais maduro e fui vendo como aquilo era totalmente apenas um provocador de bloqueio cognitivo. Você fica discutindo doutrina, dogma, assertividades humanas, porque toda doutrina é construção humana. Pode vir e se sentir embasada em experiências fenomenológicas aqui ou ali, o agente que diz e que tem memórias de vidas passadas, isso e aquilo, mas está infinitamente longe de comprovação factual, tanto mais quanto o tempo passa e a ciência evolui, surgem muitas e muitas alternativas fenomenológicas para a doutrina chamada de reencarnação, muitas. Não são poucas, não. E eu tenho encontrado gente que crê na reencarnação dizendo realmente o que você tem dito é um fato. Existem hoje tantas outras alternativas de explicação e os maiores teóricos da reencarnação estão tendo que estudar o fenômeno de novo. E eu digo, e quando estudarem bem estudado, vão chegar a múltiplas conclusões, que não são essa, necessariamente, mas esse não é um tema para a gente ficar batendo boca, discutindo, brigando, se inimizando, se conflituando e criando barreiras, muralhas cognitivas, impeditivas de diálogo, de compreensão, de troca de entendimento, de tolerância acolhedora, impede. Jesus, portanto, passa batido pelo tema. Se ele carregasse dentro dele o espírito dos evangélicos, esse espírito que habita os evangélicos, mas não habitava Jesus, na mesma hora teria tido uma grande lição, talvez a maior. Mais do que ele falou sobre o dinheiro, que é sobre o que ele mais falou, mais do que ele falou sobre alguns outros temas longos, como o da ansiedade, onde ele discorre longamente, mas sobre vários outros temas que ele mencionou. Esse aqui ele não mencionou jamais. E quando surge a bola quicando para ele tratar do assunto, ele deixa ela passar batido, ele nem olha para essa bola quicante. Aí vira-se para os seus discípulos e pergunta a única coisa importante. A única coisa importante. E vós, mais vós, é uma adversativa.
Mas vós. Ou seja, apesar deles, apesar disso, apesar dessa quantidade de opiniões alinhadas mais ou menos na mesma direção, me interpretando de maneira equivocada, como se eu fosse uma reencarnação de um antepassado poderoso. Mas vós, apesar disso tudo, quem dizeis que eu sou? Me digam, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra. Como eu falei ontem de Pedro, ele é um indivíduo pusilânime, sanguíneo, outspoken, falador e muito mais extrovertido do que um indivíduo que tivesse raízes profundas. Ele não tinha essas raízes tão profundas, Pedro. Ele era capaz de fazer assertividades fenomenais agora e passos adiante, ou momentos adiante, entrar num estado que demonstrava que o que ele falou não era objeto de uma compreensão, de uma cognição internalizada até as raízes, até o âmago, até os escaninhos mais profundos do ser dele. Não era. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, essa é uma declaração absolutamente anômala, inusitada e até mesmo absurda. Porque a gente está falando de um homem, se fosse alto, tinha provavelmente 1,80 m. Se fosse alto, os homens eram mais baixos naqueles dias no primeiro século. E se ele fosse alto, ele teria 1,80 m. Falando com outro homem que, se fosse alto, também variaria entre 1,70 m e 1,80 m, no caso Jesus. Olhando nos olhos, assim como eu estou olhando nos seus olhos, e dizer para aquele cara na tua frente, está vestido com um pano, suado, queimado, machucado pelo sol, andando na mesma estrada, com odores corpóreos, que precisava de banho, de xixi, de cocô, de moitinha, precisava dormir para descansar, precisava comer para ter energia, e que era ferível, tanto quanto a cruz demonstrou, e os açoites e tudo ao que ele foi submetido. Era um ser humano, portanto, mortal. Poderia ser ferido de morte. Poderia morrer de fome. Olhar para ele, bem nos olhos, olhar bem nos olhos e dizer para mim, para nós, já que a pergunta era coletiva, mais vós, e Pedro falou por si, falou em nome de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí, Jesus sabia que, como conclusão, era algo tão chocantemente absurdo, que ele entendia por que alguns arranjavam explicações as mais variadas para o fenômeno Cristo. É João Batista reinfuso, é Elias, é Jeremias, alguns dos profetas reencarnados. E ele disse, eles não têm como pensar diferente. Esse tema da reencarnação, Jesus olha para essa temática e diz, eles não têm como pensar diferente. Mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou a Pedro, olhando outra vez nos olhos de Pedro, preste atenção,
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que era o nome oficial de Pedro. Simão, filho de Jonas, Barjonas, filho de Jonas, era o nome do pai dele, seu Jonas. Bem-aventurado tu és, Simão Pedro, filho do seu Jonas, porque não foi carne, não foi processo cognitivo, obviamente. Se depender dos processos cognitivos de Pedro, Jesus estava perdido. Não foi carne, não foi sangue, não foi intelecto, não foi cognição natural, não foi nenhum tipo de dedução superlativa extraordinária, porque você, em coisas mínimas, já demonstrou que não é capaz de nada disso. Ao contrário, você faz cada desperdício chocante, mas para chegar a uma declaração dessa natureza, a meu respeito, tem que ter sido revelação do meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado, feliz, próspero espiritualmente tu és, porque não foi a tua carne, não foi o teu cérebro, não foi a tua capacidade cognitivo-intelectual, não. Quem te mostrou, quem te revelou, quem descortinou para ti essas coisas, mas foi o meu Pai que segredou no teu coração, que vem segredando contra toda a dificuldade de compreensão que você e que vocês todos têm. Esse segredo de Deus chegou ao coração de vocês e, apesar de todos os equívocos o dia inteiro, tem uma latência plantada dentro de vocês que segreda, que diz, que fala: Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo. Até os demônios saíram gritando: Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Mas Jesus disse: não digam nada a ninguém. Agora é a primeira vez que Jesus admite. Porque são humanos falando com ele, não são demônios dizendo ele é o Cristo. É Pedro, provavelmente em nome do todo, que consentiu com aquela fala. Tu és o Cristo. E Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, e tantos quantos como ti creiam. Porque não foi carne, como não é carne nem sangue, não é teologia, não é recurso acadêmico, não é uma supermente, não é um QI exacerbado, não é genialidade de nenhuma natureza inatingível que traz essa revelação, não. É um segredo do Pai falando intimamente no coração. Bem-aventurado tu és, porque essa revelação, esse descortinamento, esse apocalipse, esse tirar o véu da tua cognição bloqueada, é obra miraculosa do meu Pai que está nos céus. Do contrário, nenhum ser humano chega a essa conclusão sozinho se não houver um sopro, ou um segredo, ou uma fala íntima do Espírito Santo no coração. Não adianta mandar para as maiores universidades do mundo, Harvard, não vai produzir essa conclusão. Não vai Cambridge, Oxford, não vai fazer essa síntese. Nenhum seminário teológico, nenhum lugar de pesquisa, nenhum centro científico, nenhum vai fazer esse fator de convergências chegar a um nível de declaração convicta, a menos que tenha havido um segredar anônimo do meu Pai que está nos céus no coração dessa pessoa. E aí isso é milagre puro. Porque a fé não é de todos. E muita gente busca e não encontra. Muita gente com potencial não conclui. Muita gente que poderia nem arranha, nem chega perto.
Então, bem-aventurado, porque foi o meu Pai que falou contigo. E aí ele prossegue dizendo a Pedro: também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí é aqui que a teologia católica desenvolveu a sua doutrina de que Pedro é o primeiro Papa, Pedro é o fundamento da Igreja de Cristo Jesus, é a pedra de esquina da Igreja de Cristo Jesus. E que é sobre esta pedra petrina, e o nome Pedro já significa pedra, o Cefas, em aramaico, significa fragmento de pedra, sobre esta pedra. E aí tem muitos significados de pedra, né? Pedra é fundamento, mas pedra também é dura, é impermeável, é inatravessável, é cognitivamente bloqueada, é morta. Tem mil coisas para pedra, mas em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí alguém diz: mas Caio, está inequivocamente dito que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada. Aí eu te digo o seguinte: se Pedro é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada, então está explicada essa confusão inteira. A igreja da qual Pedro é a pedra sobre a qual ela está edificada é a que está aí. E essa confusão doida, ninguém se entende, ninguém nunca se entendeu, como o próprio Pedro entendeu muito lentamente o significado do Evangelho de Jesus. Paulo deixou anos-luz para trás da compreensão. Mas eu, no entanto, para a gente concluir aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim, eu sei porque o TikTok já fechou a porta, faltam mais 3 minutos aqui no TikTok. Para a gente não ficar discutindo desnecessariamente para lá e para cá, eu prefiro ouvir o que Pedro disse sobre esse assunto. Pedro fala sobre esse assunto. Do que é e de quem, e quem é a pedra. Quem é a pedra? Pedro fala a respeito disso. Olha só, como aqui na primeira epístola dele, ele fala com toda nitidez acerca de quem é essa pedra. Veja no capítulo 2, quando ele diz: chegando-vos para ele, verso 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra que vive. A pedra que vive é Cristo. Chegando-vos, portanto, a ele, a pedra que vive. Pedro iria morrer de vergonha se soubesse que depois disseram que ele era a pedra sobre a qual a igreja de Cristo estava edificada, porque é ele que diz que a pedra é Cristo. Chegando-vos, chegando todos vós, todos nós, todo aquele que é discípulo de Jesus, para ele, Cristo Jesus, que é a pedra que vive, rejeitada. Sim, rejeitada pelos homens, pela religião, pelos judeus. Ele não podia dizer isso naquele tempo, mas eu digo em nome dele, pelos cristãos, pelo cristianismo. Ele é a pedra, todavia, que vive rejeitada, o tempo todo rejeitada, o tempo todo desprezada pelos homens. Mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como eu, como todos os demais, somos apenas pedrinhas que vivem. Eu sou uma pedrinha viva. Você é uma pedrinha viva. Nós somos pedrinhas vivas, alinhando-nos com essa pedra eterna que vive, que é rejeitada pela religião, pela sociedade, pelos homens,
pela maioria, por aqueles até que dizem: os ensinos são lindos, mas não são práticos, proíbem a guerra e a gente não sabe viver sem ser homo sapiens guerreiros. Rejeitada, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos sois pedras que vivem dependendo dele, alinhadas com ele. Sois edificados em casa espiritual, em catedral invisível, em igreja catedral invisível, para oferecer de sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de intercessão, de prática do bem, de pregação, de vivência do amor, de realização da justiça. Para isso vocês estão aqui, essa é a vocação, se tornarem esta casa espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer culto agradável a Deus por intermédio de Jesus o Cristo. De Jesus o Cristo, pois isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ele, Jesus, é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, é a pedra que os construtores da religião rejeitaram e rejeitam até hoje. Eles preferem Moisés, preferem a Torá, preferem tudo do que a pedra que é Cristo Jesus. Preferem as doutrinas inventadas pelos homens a seguirem, se alinharem e se aprumarem pela pedra que é Cristo Jesus, a qual os construtores teológicos rejeitaram. Os donos da religião rejeitaram. Essa que veio a ser a principal pedra angular, essa pedra rejeitada, sem a qual todos estão desalinhados e fora da grande edificação dessa catedral viva que Deus está fazendo com o verdadeiro povo dele espalhado pela face da terra. Agora, esses que não aceitam, que não acolhem essa pedra e não vivem por meio desse alinhamento que é o Evangelho, estes são os que tropeçam na palavra do Evangelho, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, que creem nesta pedra, vós sim sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançardes misericórdia. É isso que Pedro diz acerca de quem é a pedra. Se quiser discutir sobre quem é a pedra, discuta com Pedro. Ele mesmo não teria coragem, ele sabia quem ele era. Ele não teria coragem de se colocar nesse lugar. Faltava um monte de coisa a Pedro, mas não o bom senso suficiente para não se colocar nesse lugar. Isso aí foi a religião que criou para ele, mas Pedro morreria de vergonha de saber que o colocaram nesse lugar, no qual ele nunca esteve, nem na igreja de Jerusalém, onde Tiago era uma proeminência maior. Do lado de fora, no meio dos gentios, Paulo era incomparavelmente mais perceptível na sua sabedoria, distante de todos os demais apóstolos. Como qualquer um que com Pedro convivesse sabia. Ele era um homem bom de Deus, filho da misericórdia, perdoado, acolhido, chamado e ungido. Proclamador da misericórdia de Deus. Mas ele não era nada além disso, muito menos a pedra sobre a qual o corpo de Cristo está edificado. O corpo ou a igreja que está edificada sobre o paradigma de Pedro é o cristianismo. Aí sim, é verdade, o cristianismo, o trono de Pedro,
a sepultura de Pedro embaixo do trono, tudo isso aí, todo esse presépio, que não tem nada a ver com o que Jesus chama de minha igreja, acerca da qual ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. É outra coisa, sobre a qual nós vamos falar no dia de amanhã. Hoje eu paro aqui e amanhã você vem ter comigo. Senhor Jesus, eu te imploro, e essa palavra tão singela, pregada por mim já tantos trilhões de vezes, com essa mesma pureza e simplicidade devidos a Cristo Jesus, tenha entrado, penetrado, aberto o entendimento, a compreensão de muita gente. Só o teu Espírito pode realizar isso. E é nele que eu confio, para trazer essa luz, essa revelação, para contar esse segredo ao coração de todos aqueles que estão me vendo e ouvindo. Não só um segredo de nomenclatura, mas um segredo de prática de vida, de adoção de estilo de vida, de modo de ser e de força para viver. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.